meu gato tá aqui, o Sushi, se esfregando em mim porque ele quer comer, mas ele não entende que ele já comeu agora de manhã e não vai mais comer agora de manhã. Oi, gente, se nos vídeos de março e abril eu começava falando, nossa, esse mês eu não li tanto quanto eu queria, meu ritmo diminuiu, maio foi o mês da reparação, porque eu li 9 livros, tô lendo o 10º, inclusive, que eu acho que vou terminar, vou falar ele aqui. Mas, antes de tudo, já vão deixando o like, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo, comentando o que acharam, gostei por aqui. E me sigam nas redes sociais, que estão sempre linkadas aqui embaixo. Aqui na descrição também vai ter o nome de cada livro, para caso vocês queiram comprar eles. Então já vai estar salvo ele ali, para vocês não se perderem ou não precisarem ter que ficar voltando no vídeo o tempo todo só para pegar o nome do livro. Se bem que seria bom isso, porque daí mais tempo de retenção nos meus vídeos. Enfim, como eu falei, esse mês eu li 9 livros. E, com certeza, um desses fatores foi que eu voltei a escutar audiobook, que é muito bom, porque tu consegue fazer várias coisas enquanto tu tá basicamente escutando o livro. E eu li algumas sagas desse mês, eu terminei de ler uma e eu li 2 livros da outra. Então, quando eu for falar do primeiro livro dessa saga, eu já vou falar dos outros, pra não ficar muito perdida, ter que ficar voltando neles o tempo todo. O primeiro livro desse mês, que eu comecei ele no último dia de abril, foi Lua Nova, o segundo livro de Crepúsculo. Eu não gostei tanto assim desse livro. O que acontece é que eu gosto muito da família Cullen em Crepúsculo. E nesse livro eles aparecem só no início e no final. Então foi um livro bem mais ou menos pra mim ler. Eu também li Eclipse, que foi um livro que eu gostei mais. Tipo, eu dei 3 estrelas e meia e tanto Crepúsculo quanto Lua Nova tava dando 3 estrelas. Mas eu gostei mais, eu achei que algumas explicações que eu tinha sentido falta em Lua Nova, elas estavam presentes em Eclipse. Por exemplo, por que o pessoal ali da aldeia, os Quiludes, estavam vendo lobisomens agora, quem é que virava, quem foi primeiro, tipo, explicou tudo no livro, assim. Então foi algo que eu gostei bastante. Tinha algumas explicações de Lua Nova, mas eu ainda sentia falta. Como eu já falei no vídeo de livros de abril, eu tô meio que gravando um vlog enquanto eu leio os livros pra depois postar, tipo, li toda a saga de Crepúsculo e com a minha opinião de todos os livros, então eu não vou ficar me estendendo muito aqui. Inclusive, se eu não ficar me estendendo nas explicações de um livro, é porque tem vlog dele aqui no canal ou vai sair. Depois eu li De Sangue e Cinzas, que eu acabei com meus post-its vermelhos, não sei se dá pra ver aqui. Nesse livro, eu tinha acabado de comprar, eu usei todos, e no final eu usei, tipo, 2 laranjas, porque não tinha mais post-it vermelho, e eu precisava fazer marcações nele. Esse livro eu amei, eu fiquei um pouco receosa, porque eu vi pessoas falando mal dele, e, tipo, é uma saga, então estavam falando mal também dos próximos livros, mas eu gostei demais desse, eu dei 5 estrelas, eu até tô pensando em favoritar ele. É um camalhaço, sim, mas a leitura fluiu tão bem que eu leria ele super de boa, de novo. Aqui a gente vai acompanhar a Poppy e ela, não daria Penélope, enfim, chama ela de Poppy. E ela vive nesse reino que ele é cercado por muralhas, e fora das muralhas tem, tipo, Neo e várias criaturas, assim, malignas, que são os Vorazes, basicamente. Os Vorazes é uma releitura de vampiros, porque esse livro vai falar sobre releitura de vampiros, que eu amo porque eu adoro uma palhaçada de vampiro. Falando em palhaçada de vampiro, eu tenho que terminar de ler Academia de Vampiros. Eu faço isso quando eu terminar Crepúsculo. E a Poppy é criada no palácio porque os pais dela morreram quando ela era criança. Então ficou ela e o irmão. E ela é a donzela. Que basicamente significa que ela tem poderes mágicos e que ela tem que servir aos deuses no futuro. Então, várias coisas que a gente chama assim de direitos, ela chama de privilégio. Então, só os exemplos. Ela não pode sair do palácio. Ninguém pode ver como ela realmente é, então ela sempre anda com um véu cobrindo a cabeça e todo o corpo dela. Só que a Poppy, ela dá umas escapadinhas, sim, e nosso livro começa com ela em um puteiro. E lá ela conhece o Hank, que é um dos guardas do reino, e eles meio se conhecem, assim, rola uma química entre eles, mas nada assim demais, ela vai embora depois. E no palácio ele começa a trabalhar lá e a história se desenvolve daí. É muito bom. Inclusive, nesse reino, tipo, quando tu é digamos assim, da nobreza, não é da nobreza, é quando tu é meio que da família real, de certa forma, ou ligado a eles, chega uma idade em que tu vai ascender. Que basicamente seria, tu vai passar por um processo pela tua ascensão e vai se tornar imortal.
Então várias pessoas desse reino são, como o Duque, a Duquesa, os Seis. O próprio irmão da Poppy, ele ascendeu já, e eles não têm mais contato, porque ele se casou, foi pra outra cidade. E a Poppy tá esperando o momento da ascensão dela, começa o livro com ela esperando, que já tá marcado, falta pouco tempo, ela tá muito nervosa. E é muito bom esse livro, eu dei 5 estrelas pra ele. Então todo mundo que falou mal dele, vocês não me alcançaram. E eu não vejo a hora de ler o próximo. Depois eu li o segundo livro de Heartstopper e esse mês eu terminei de ler. Então eu li o segundo, o terceiro e o quarto. E eu amei demais. Eu comecei a ler agora esses livros pra assistir a série. Eles já estavam na minha lista há muito tempo, mas eu sempre me enrolava pra ler. E eu amei. Dei 5 estrelas pra todos os livros dessa série. São muito bons, são história em quadrinhos também, então eu lia cada um deles em um dia. O terceiro e o quarto eu li em inglês, e é um inglês super de boa, então se tu quer começar a ler inglês, eu recomendo. E uma coisa que eu até escrevi no meu book journal ontem, que eu gostei, é que a Alice Oseman, que é a escritora, ela faz o aprofundamento do personagem de uma forma muito boa, tipo, eu gosto muito. Em Rádio Silêncio também, que é um outro livro que eu li dela e que eu dei 5 estrelas também, ela fazia isso. Que o aprofundamento dos personagens, tanto os protagonistas como os dos coadjuvantes, é muito bom e não parece forçado, acontece de uma forma muito, muito natural na história. Eu terminei de ler essa série e pensei, será que eu encontrei a minha escritora favorita? Próximo livro da lista é O Casal que Mora ao Lado, que foi um livro que eu não poderia ter odiado mais ele. Na história vai acompanhar a Anne e o Marcos, acho que é esse nome. Eles são um casal, eles estão indo jantar na casa dos vizinhos dele, tipo, da casa do lado. São aquelas casas geminadas, que elas são grudadinhas e iguais. Eles deixam a filha deles, a Cora, eles chamam a criança de Cora, mas tudo bem, dormindo no berço dela, ela tem 6 meses, e eles ficam controlando ela por babá eletrônica, e a cada meia hora eles vão lá ver ela. Só que quando eles chegam em casa, a porta da frente tá aberta e a Cora desapareceu. O livro vai falar sobre isso. E eu odiei. Vamos começar pelos pontos. Primeiro que esse livro, ele foi claramente inspirado no caso da Madeleine McCann. É um caso que, se tu não conhece, eu recomendo pesquisar, porque pra mim é uma doideira. E tá tendo atualizações dele recentemente, então vale a pena pesquisar. Já faz mais de 10 anos que essa menina tá desaparecida. O livro foi claramente inspirado por esse caso. Não estava escrito em nenhum lugar, pelo que eu procurei, mas tá na cara que é, porque os pais ficam a cada meia hora indo lá ver ela. Que também a mesma coisa aconteceu no caso real. Eles estão jantando perto e vão lá, igualzinho. Segundo é que eu achei ruim o ritmo do livro, porque no começo ele tem um livro muito frenético, muito rápido, que eu tava gostando. Tudo acontece muito rápido. No primeiro capítulo a menina já some. Só que a partir de 50% a gente meio que descobre, assim, a maior parte do plot twist, porque ainda tem uma parte pro final, e fica num ritmo tão lento, tão chato, que a gente já descobre quem sequestrou ela. Aí eu li aquilo e fiquei, cara, isso tá muito ruim. Terceiro, que eu não achei nenhum personagem cativante, nem a Anne, nem o Marcos, nem a Cynthia e o Graham, que são o casal que mora ao lado, nem os pais da Anne, nenhum. Quarto, que o livro se chama O Casal que Mora ao Lado, e o que menos aparece na história é o casal que mora ao lado. Aparece mais no começo, porque eles estão jantando na casa deles, e eles são citados, assim, periodicamente, aparece um pouco, mas pelo título eu achei que eles seriam o grande foco da história, e não são. Sem contar que no final acontece uma coisa entre a Anne e a Cynthia, que eu achei tão desnecessário pra história. Tipo, a Anne foi totalmente, assim, petulante. Ele pode discordar de mim, mas eu tenho pontos pra provar o meu ponto. Então eu dei 2 estrelas pra ele. Simplesmente insuportável esse livro. Ainda bem que tem menos de 300 páginas e eu li ele em 3 dias. Depois eu li Enquanto Eu Não Te Encontro, que é um livro super hypado. Eu até fiz 2 marcações nele, não sei se dá pra ver. Foi um livro que eu gostei, eu dei 4 estrelas. Pra ser bem sincera, eu tinha expectativas muito mais altas em relação a ele, porque todo mundo no TikTok fica falando dele e dando muito hype. E não que eu não tenha gostado, é só que eu esperava um pouquinho mais. E também, esse livro, como eu falei no vlog, ele tem muita referência à cultura pop. Tipo, eu perdi as contas. Logo, assim, nas primeiras 100 páginas. Tem muita mesmo, e é uma coisa que eu não gosto muito em livros. Eu super leria outro livro do autor se ele lançasse, só que aquela coisa, eu paguei R$50 pra ler memes.
Eu faço isso de graça no Twitter. Mas eu gostei da história, achei ela super fofinha. Quando eu terminei o livro, eu fiquei com o coração meio assim, destroçado. Porque eu não sei se vai ter continuação, e se não tiver eu vou ficar muito triste, porque eu quero saber mais sobre a história dos personagens. Finalmente, penúltimo livro dessa lista foi Meu Policial, um livro que por pouco eu não abandonei. E eu só li ele por causa do Harry Styles, que ele vai estar na adaptação. O Harry vai ser o policial em si. E foi um livro muito, muito, muito enrolado. Eu tava quase desistindo dele. Eu tava me forçando muito a ler. Aí em 80% tem um plot twist que me deixou maluca. Eu tava deitada aqui na minha cama, eu li 80% dele e eu falei, eu preciso continuar, eu tenho que continuar, eu não consigo mais parar. Não consegui parar até terminar. E foi dolorido, o livro foi dolorido. Mas dei 5 estrelas, apesar dos apesares. E por último, o livro que comecei a ler ontem. Eu não gostei muito da leitura desde ontem, mas acredito que até o final desse mês eu consiga ler. Que é Toda a Luz que Não Podemos Ver, tá pegando reflexo da ring light. Vai ter o vlog dele, então eu não vou me estender muito por aqui, até porque eu não terminei de ler ele, não tenho minhas opiniões. Mas no TikTok eu falei que eu tava lendo, uma pessoa falou que abandonou ele na página 60, e o livro tem tipo 500 e pouco, e outra pessoa falou que adorou esse livro. Então eu tô com expectativas meio balanceadas, assim. Inclusive eu peguei a recomendação dele no Pinterest há muito, muito tempo atrás. Tipo, eu anotei ele, mas nunca mais voltei pra ler. Até que esses dias eu tava me lembrando dele e pensei, eu poderia ler esse livro logo. E cá estou eu. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, compartilhem, comentem o que acharam, gostei por aqui. E não deixe de me seguir nas redes sociais, estão sempre ligadas aqui embaixo. Junto com o nome dos livros, caso vocês queiram comprar algum, vai estar direitinho o nome desse aqui embaixo. Um beijo, tchau!